Mais uma quarta-feira, mais uma live de quarta-feira. Para você que está entrando, para você que está chegando, para você que já me acompanha aí nas redes sociais, muito obrigada por estar aqui participando, né? Conhecendo um pouquinho, né, da nossa trajetória como empreendedora, profissional, pessoal, né? A minha vida pessoal também, a gente sempre compartilha um pouquinho aqui. E nós temos uma outra colega hoje, muito especial para mim. As lives eu tenho procurado convidar pessoas que realmente eu tenho contato, que faz parte da minha vivência, faz parte também da minha trajetória como profissional. Então, são pessoas que eu escolhi porque eu acredito muito que elas também têm algo para compartilhar com a gente e acrescentar, né, na nossa vida. E a rede social, infelizmente, ela é uma ferramenta que muitas vezes é usada de forma errada, onde as pessoas querem expor uma realidade que não é real, né? Algo que não é real. E eu acredito muito que a gente tem que ser o que a gente aparecer de cara limpa, né? No sentido de sem esconder nenhumas máscaras. E nós estamos aqui para isso, para mais uma vez compartilhar com vocês a nossa vida, a nossa realidade, e que eu acredito que vai incentivar muitas pessoas, tá? Então você que chegou, você que está entrando aí, já estou olhando aqui o pessoal entrando. Antes de convidar a Gabi, você envia aí o aviãozinho para alguém que esteja online aí, para um amigo, para um colega, para que a gente possa, né, fazer desse momento um momento de muito aprendizado também. Então, você que está entrando, você também pode colocar ali nos comentários, você pode deixar sua pergunta, você pode interagir com a gente nessa live, tá bom? Eu vou convidar aqui a Gabi, peraí. Foi. Oi, amiga. Oi, Gabi. Oi, Tainá, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo direitinho. Ah, então E tá. você? Tá me Tô te ouvindo aí ouvindo bem direitinho? baixinho, mas tô. Bem baixinho? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou. Peraí, acho que era o meu. Bom. Gabi, muito obrigado Oi. por estar aqui numa quarta-feira, uma mulher super mega ocupada, mãe, empresária, filha, esposa, dona de casa, enfim, diante de muitas demandas, você está aqui hoje e é até mesmo por isso que eu lembrei de você e te convidei, porque a nossa realidade, ela precisa ser mostrada, né, Gabi? Ninguém vive um conto de fadas. A vida não é isso. A vida tem que ser mostrada como ela é, né? Então, assim, a gente não está aqui para impressionar ninguém, mas pelo contrário, a gente está aqui para incentivar outras pessoas e talvez outras pessoas vivem a nossa realidade e vão se identificar nessa live. A nossa intenção é fazer dessa live um instrumento de força, de incentivo para outras mulheres, né? Então, muito obrigada por você dedicar esse tempinho aí dessa live para estar aqui com a gente. Essa live vai ficar gravada, então eu sei que muitas pessoas não podem, né, assistir agora no ao vivo, mas elas assistirão e num outro momento e esse retorno é bem legal, tá? Então, muito obrigado e bora lá para o nosso bate-papo. E começando essa live, eu queria que você contasse um pouquinho como que você chegou até a profissão de esteticista, né? Você é especialista em drenagem para gestante, no tratamento para gestante no todo, né? Você acompanha a gestante desde a gravidez até o pós-parto, não é isso? Então, antes disso, conta como é que foi um pouquinho a tua jornada, a tua trajetória como profissional. Conta pra gente. Tainá, primeiro eu também quero te agradecer a confiança. Eu sei o quanto você é séria com a sua rede social, com seus pacientes, com as pessoas que te seguem. Então, uma grande honra estar aqui hoje.
Esse assunto eu sei que ele vai fazer diferença na vida de muitas mulheres que vão assistir agora ou depois, porque é algo que, principalmente no pós-parto, a gente passa muito, a gente se sente muito perdida. Como fazer? A maioria, às vezes, para de trabalhar e aí, como é que fica depois disso tudo, né? Então, acredito que vai agregar muito na vida de muita gente, por isso que eu aceitei esse convite bem feliz. Sim, muito bom, né? Falando agora sobre a minha trajetória, vou dar uma resumida. E há mais de 10 anos atrás, conheci Tainá, duas manicures que trabalhavam muito para pagar a faculdade de estética, É que verdade. passavam muito aperto pela rua. Não sei se você se lembra que a gente já tomou até corrida no Palácio de Cristal. Às vezes andavam três num carro que só cabia dois, eu, você e minha irmã, e prova e aula prática. E assim a gente se formou com muita dificuldade, né? Só Deus sabe. Sim, E depois disso eu trabalhei muito tempo no espaço dos outros, né? Eu já trabalhava numa clínica de manicure, e dali eu comecei a atender como esteticista. Tive muita oportunidade ali naquele lugar, não só de trabalho, mas também de ensino. A dona me apoiou, me ensinou. Então, assim, sim. aqui já fica uma dica para quem está querendo começar na área da estética. Se apoie em pessoas que estão à frente, em pessoas que podem te ajudar. Porque muitas vezes a pessoa ela já quer começar por conta própria, virar uma empresária de sucesso no primeiro curso que ela faz. E a trajetória ela é muito importante. Eu atendi muito tempo em espaço dos outros e eu falo que a profissional que eu sou hoje é a formação de cada lugarzinho onde eu trabalhei. Graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar em lugares muito bons, com profissionais que eu admiro muito. E depois disso, eu e minha irmã, nós tivemos o nosso espaço, que se chamava Vita Corpore, que teve a duração de quase 4 anos. E foi um período muito bom da minha carreira, muito interessante. Eu adorei ser empreendedora, né, de uma estrutura física, porém dá muito trabalho, demanda muito trabalho, né? E quando eu me casei, e logo com 3 meses de casada, ainda se estabilizando na nova vida, morando num apartamento pequititinho que mal cabia eu e meu marido, eu engravidei. E aí tudo começou a mudar, as prioridades começaram a mudar, né? Eu comecei a ficar mais assustada com tudo que estava acontecendo e foi necessário eu abrir mão do meu espaço. Foi uma perda muito grande no início, foi desesperador, na verdade, para ser bem, como você falou, bem com a cara limpa. Meu esposo chegou a se preocupar, de falar, não, então não faz isso, se você não está sentindo, não faz. Mas ali eu sabia que ou eu me dedicava muito a um lugar, uma estrutura física, ou eu me dedicava ao atendimento que era de paciente. E como o paciente tem que ser a prioridade de profissionais da área da saúde, da beleza, da estética, quem lida com pessoas, naquele momento eu não tinha muitas opções também, né? E tem coisa que acontece, eu até coloquei aqui, né, que uma das frases bem legal para um resumo de ser mulher, empreendedora, profissional e mãe, é você retroceder para avançar. Muitas vezes na nossa carreira isso é necessário também, até para te gerar paz. Sim, E logo em seguida eu já também tive ótimas oportunidades, andei um pouquinho, mas hoje eu atendo na clínica, onde eu atendi em primeiro lugar logo que meu espaço fechou, sou muito feliz lá. Nesse meio tempo, fiz parcerias com profissionais muito admiráveis, assim, pessoas que eu seguia do Instagram, eu conhecia de ouvir falar e admirava muito, tive a oportunidade de trabalhar também com essas pessoas. E atualmente eu atendo assim, você até falou, né? Eu atendo assim, né, na clínica de uma colega, onde eu presto serviço, eu atendo na clínica dela, subloco uma sala. E você até falou sobre a gente. É, a gente. Ih, amiga, até esqueci, só um minuto, desculpa. vai lembrando aí. A gente fala tanta Gente, ao coisa. vivo. É ao vivo, é ao vivo. A gente aqui fala tanta coisa, né? Então, é isso. E hoje eu estou muito feliz atendendo assim também. Foi uma ótima opção. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente nunca fica na mão, né? A gente sempre vai ter uma saída, sempre vai ter uma opção. E lembrando que você disse que eu atendo gestante, né? Como foi migrar para 12 procedimentos de estética para um, de repente, foi justamente durante a minha maternidade, quando eu lidei com outras gestantes
vi o quanto é necessário não só o atendimento de drenagem, aliviar aquele peso nas pernas, aquela dor, né, que a gestante sente, também você ter um momento para você, onde você está se cuidando como uma pessoa que sabe o que está fazendo com você, você ter essa segurança de se entregar. Então, eu falo que esse protocolo do Gestar Drenada foi um presente da minha maternidade, né, onde eu conheci de verdade esse mundo. E foi assim que eu entrei nessa parte de atendimentos com drenagem. Agora, aos poucos, eu estou voltando. Domingo, a gente foi lá no Estética em Rio. Já foi um start para novos horizontes. E até então, eu estava atendendo só com drenagem. Eu lembro que quando você falou para mim, Tainá, eu tô abrindo mão da clínica e eu não vou conseguir manter a clínica devido ao meu tempo, à minha demanda. Por um momento eu fiquei assustada, né? Porque eu sabia o quanto vocês batalharam para ter o espaço. E o espaço era uma graça, era tudo muito, sabe, bonitinho, organizado, de bom gosto. Ao mesmo tempo eu fiquei assustada, assim, porque eu pensei justamente como estaria o teu coraçãozinho, né? Devido a essa decisão. Mas eu também olhei e eu pensei a mesma coisa, eu acho que eu faria o mesmo, porque chega um momento que a gente tem que escolher, e essa escolha, né, até postei ontem também nos stories, a gente às vezes nessas escolhas tem perdas e ganhos, e às vezes a gente precisa perder para ganhar, né? Então, assim, eu não sou mãe, né? Sou mãe de pet. Minha filhinha hoje, Que dá tanto trabalho também. eu tenho uma cadelinha, né, diabética, e depois ela ficou cega. E eu já tenho uma rotina minha, já também voltado para a necessidade dela. Então, eu imagino como é ser mãe, né? Nessa correria que a gente vive. E eu acredito, assim, que facilita para você ter o mínimo de rede de apoio. Conta para a gente como é que... Não foi fácil abrir mão, mas também você, nessa de abrir mão, você ganhou mais tempo, né? Com ela, na sua rotina, você ganhou até mais tempo para você, eu acredito, né, Gabi? Como é que tem sido a sua rotina? Você escolhe um horário para trabalhar, você vai de acordo com o cliente, você tem alguém que te ajuda hoje com a Elisa, né? Elisa, tua Tem. filha? Como é que Elisa, você Elisa. faz para você não deixar de trabalhar? Porque a gente precisa. Primeiro porque a gente Então, gosta, né? E depois porque a gente precisa, né, se manter. Conta pra gente como é que você administra esse teu tempo aí. Então, eu até coloquei isso aqui no meu resumo para falar, né, sobre entrando já na parte de organização, de vida de mãe, de dona de casa, né? Faço também uma faculdade no meio de tudo isso, que eu retomei há pouco tempo. O retroceder para avançar, ele é muito isso também. Uma coisa que vale muito a pena, você, mulher que está aqui assistindo e está perdida, é você tentar fazer pouco, na medida que você consiga fazer bem feito. Então, Sim. como que eu fiz isso, Tainá? Eu diminuí completamente os meus procedimentos. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu atendia com 12 procedimentos todo dia, quase 12 horas por dia. Então, eu comecei a atender que foi a drenagem. Com Você certeza, se eu escolheu, né? quisesse fazer tudo, eu não faria nada. Fiquei um tempinho atendendo face e depois realmente não teve condições de continuar. O que eu fiz com a faculdade? Pouquíssimas matérias. Quando eu retornei, eu comecei a sentir vontade de retornar. Meu esposo me apoiou, mas eu não posso fazer uma grade fechada e ir para o centro da cidade estudar, para o Bingen, atravessar a cidade. Então, como eu faço? Pouco. Quantas eu consigo estudar por semestre? É aquilo, é aquilo. Eu tenho uma igreja onde eu sou membro, eu participo, tenho compromissos. O que eu consigo fazer? É uma vez no mês ir na reunião das mulheres, e um culto semanal, mas eu coloquei metas alcançáveis. Porque o que desgasta a gente é tentar fazer muito e não fazer nada. Isso eu passei bem no início da minha maternidade, entendeu? E uma outra coisa, que era o segundo tópico, é não ter orgulho de pedir ajuda. Eu, pelo menos, sempre fui uma pessoa que queria fazer tudo, resolver tudo. Por isso também que a minha empresa era um fardo. Porque eu queria fazer tudo, não queria delegar nada. Eu achava que isso a maternidade me ensinou. Eu achava que, mas a pessoa vai limpar, não vai ficar do jeito que eu quero. Será que uma recepcionista vai conseguir?
tratar os pacientes como eu trato. E isso também foi dando um momento que a gente não aguenta, a gente não consegue, né? Então, isso é algo que as pessoas, assim, as mulheres que estão nessa transição de voltar a trabalhar, ajuda muito. É fazer o mínimo possível bem feito, o que você consegue fazer, né? Igual na minha casa também, para organizar, eu não tenho ajuda aqui em casa, né? Eu tenho ajuda com a Elisa. Minha mãe também acaba dando uma ajuda ou outra, mas a responsabilidade da minha casa é minha. Nossas refeições, as tarefas da casa. Meu esposo ajuda, mas como ele trabalha bem mais que eu, ele fica mais fora do que eu, não é justo que ele faça mais do que eu em casa. Então, assim, uma outra coisa que também é muito importante, além de você saber pedir ajuda, é ter humildade para aceitar aquela ajuda do jeito que ela vem, né? Isso também foi Sim. algo bem importante. Quando a Elisa estava por volta de 2 meses, eu voltei a trabalhar atendendo uma paciente por dia ou por semana, só para sair um pouco. Até meu esposo falava, você está muito nervosa, faz um atendimentozinho, depois você volta. Que a gente que gosta do que faz é terapêutico, né? Uma distração também. E aquele momento foi mais ou menos, mas quando eu voltei de fato a trabalhar e as pessoas precisavam de mim, um dia a Elisa começou a chorar muito, ela passou o dia ótima. Quando foi dando a hora de eu sair, ela começou a chorar muito. Naquele dia eu falei, eu não vou, mas eu tenho muito compromisso com as pessoas, era um pós-operatório de bariátrica, e eu falei, não tenho compromisso, eu vou. Eu fui com o coraçãozinho apertado, e quando eu estava no carro, eu comecei a conversar com Deus, falando assim, Senhor, eu vou cumprir os compromissos que eu tenho, mas eu não vou mais, eu não quero, eu não estou me sentindo bem com isso. Comecei a chorar pro Senhor, né? E meu esposo sempre me apoiou muito nessa atitude, sabe? Ele sempre falou que eu poderia decidir. Se eu quisesse, eu continuaria atendendo. Se eu não quisesse, ele iria me apoiar. Ele sempre me deixou bem à vontade com essa decisão. Sim. Só que naquele mesmo dia, eu me sentia errada. Acredito que alguém aqui que está me assistindo vai se identificar com isso. A gente começa a se sentir culpada, errada, egoísta, de estar saindo para trabalhar e deixando uma criança que ainda depende de mim em casa. E aí, aquele dia, na hora que eu saí de casa, pensei, não, a Elisa vai ficar 2 horas e meia sem mim, daqui a pouco eu vou voltar. E ela tá bem, tá? Com febre, não tá com nada, só tá chorando. E minha mãe dizia que eu virava o carro e ela parava de chorar, né? Aí, sabe? Aí Deus falou comigo que para muitas mães ele vai pedir isso, que fique em casa, que abra mão, que sacrifique a vida profissional para um propósito dentro 100% do lar, e futuramente essa mãe vai entender por que ele fez isso, o propósito disso. Mas que para mim ele estava pedindo que o meu sacrifício era esse, abdicar um pouco também da minha zona de conforto, porque é cansativo. Às vezes a gente também quer fazer um corpinho mole, é legal depois que tu chega lá, mas até você sair, se arrumar para ir, era isso que ele estava me pedindo, que eu também que eu abdicasse um pouco desse tempo, 100% integral à minha vida pessoal, né? Para estar lá, porque lá também tinha gente precisando de mim, também tinha gente precisando do meu cuidado, que ninguém é substituível, mas que ali ele queria que eu tivesse. E depois daquele dia, Tainá, nunca mais parei para pensar assim, eu não vou mais trabalhar é errado o que eu estou fazendo, nunca mais tive esse sentimento de culpa. Respeito, como eu falei, né? Isso foi algo pessoal. E de lá para cá as coisas foram encaminhando, foi dando certo. Ainda falando sobre retroceder, atualmente eu trabalho 3 dias na semana, fixos, né? Os outros dias eu deixo, hoje, por exemplo, quarta é um dia que eu não atendo, mas uma paciente precisou, tinha disponibilidade, eu fui, mas aí eu já não abro mão de um compromisso que a gente marca aqui, vamos passear, vamos no médico com a Elisa, uma tarefa, não abro mão. Que isso são presentes que o empreendedorismo nos traz. Né? Eu entendo que tem mamãe que trabalha 12 horas por dia, pega um ônibus, é outra realidade, né? Mas a gente que vive essa montanha-russa de aventura que é ser empreender e trabalhar por conta própria, tem esse presente, né? De fazer o nosso horário. Então, hoje eu trabalho menos, para também não conseguir ficar pesado. E até coloquei uma frase aqui, uma coisa para falar, que minha irmã que me ensinou isso. Muitas vezes as pessoas perguntavam como ela fazia tanta coisa. E ela falou, não penso, eu só faço. E isso é importante. E você está presente no presente. Se eu estou aqui agora fazendo a live com você, eu não tenho que lembrar que, será que eu vou fazer uma janta? Será que a Elisa vai me procurar? Não, senão você não consegue.
né? Tá presente no presente. Às vezes a mãe ela pode sim trabalhar, continuar mesmo como empreendedora, trabalhando o dia todo, igual eu fazia quando tinha meu espaço. Às vezes a pessoa não vai fechar o espaço, ela vai trabalhar o dia todo. Mas quando ela chegar, ela esquecer que trabalho existe, ficar com a criança, ficar com o marido. É um exercício. Como você falou, nós somos cara limpa. Eu confesso que muitas vezes eu tô por aqui, Elisa, dá um mole, eu tô editando um vídeo, né? Meu esposo tá lendo as coisas dele, eu estou também respondendo uma paciente. Não estou falando que é 100% assim, mas não uma forma que me faça mal. De, meu Deus, minha filha está me chamando para brincar, eu tenho que estar resolvendo alguma coisa. Isso Sim. ajuda muito. A criança, enquanto ela ainda, né, é muito dependente, gera uma demanda maior, né? Depois você começa, igual você falou, você está dando outros passos, né? Eu lembro que você tinha parado de fazer limpeza de pele, inclusive você chegou a me indicar alguns clientes, que você falou, Tainá, eu para limpeza de pele, trabalhar em domicílio é difícil, demanda muito produto, todo aparelho. E agora, né, recente, a nossa última conversa lá domingo, você falou que está voltando a fazer, você agregou o laser no seu protocolo, você está aumentando aos poucos os seus serviços e, ao mesmo tempo, você está aumentando, não só pensando assim, poxa, eu vou aumentar porque eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer mais dinheiro. Você está aumentando de acordo com a necessidade que você está acompanhando das pessoas que estão com você, né? Das pessoas que você atende. E isso é muito legal. Você está dando um outro passo na sua carreira profissional, você está aumentando a sua demanda de serviços, a sua cartela de serviço, só que você está indo dentro da sua realidade e também olhando suprir a necessidade das pessoas que você atende. Então, isso é muito legal. A nossa profissão, Gabi, eu falo com as pessoas que não combina nós trabalharmos com pessoas, nosso instrumento é o corpo das pessoas, né? A nossa ferramenta é a mão e o nosso instrumento de trabalho são as pessoas. Então não combina a gente trabalhar com pessoas não querendo cuidar delas. Então, assim, não dá pra gente olhar só, porque eu vou comprar esse aparelho tal, porque ele faz isso, porque com uma sessão eu vou fazer X valor, no final do mês eu vou ter tal renda. Não, a gente não pode trabalhar assim. A gente tem que olhar sempre o que que eu posso agregar na vida de alguém, o que está chegando até a mim, né? O que que elas têm pedido? Eu sempre falo assim, o que que eu estou ouvindo para esse tempo agora? O que que eu estou precisando me aprimorar, me aperfeiçoar? O que está chegando para mim? Porque chega. Aí a gente vai falar, pô, a segunda pessoa que falou isso comigo. E mais uma pessoa falou isso comigo. Aí quando fala, eu começo a ouvir aquilo com um ouvido diferente, né? Aí eu falo assim, por que não? Eu acho que eu preciso me posicionar em relação a isso, porque tá chegando para mim essa necessidade. Então eu acredito que você não só está dando mais um passo aí de voltar com a limpeza, já aumentou, né, teus dias de trabalho, você está trabalhando 3 dias agora. Eu acredito que daqui a pouco você vai poder aumentar ainda mais, porque a Elisa vai poder ir para uma creche, ou para um coleginho, então ela vai, né, tu vai ter um tempo maior para atender. Mesmo assim, é o que você falou, você tem que estar presente, então não adianta a gente achar que vai mudar muita coisa, né, em termos de número de clientes, porque quem atende em domicílio tem um tempo maior, né, de agenda. Então, assim, isso eu acho que muita gente se estressa muito, fica muito nervosa, perde a saúde, porque não tem como, não consegue ter essa maturidade que você teve aí nesse período, né, que você teve a Elisa e que você precisa ser mãe na vida dela, né? Então, esses seus passos novos, eu acredito que você está feliz, você está bem, né? Por essas novas escolhas. Fala pra gente o que que você faz, Gabi. Qual o serviço que hoje você oferece? Então, dentro do que você até está falando, a compra do laser, ela foi isso que aconteceu, né? Eu atendi a gestante com drenagem. Um dia eu cheguei na casa de uma mamãe e ela falou assim, Gabi, você conhece alguém para me indicar para fazer laser? Porque eu tô com o seio todo rachado e não tô conseguindo amamentar. E aí eu falei, tá, eu tenho os números aqui de gente confiável, enviei isso que as pessoas não podiam naquele dia. Na semana seguinte, aí ela conseguiu um encaixe no centro da cidade
Foi para lá com um bebê de 4 dias, chovendo, com risco de enchente, aquelas enchentes, né? Meu Deus. E na semana seguinte, quando eu voltei, ela falou: ah, não estou conseguindo mesmo, ele já entrou na fórmula, perdeu a amamentação. Eu pensando, meu Deus, eu estava aqui. Se eu tô com esse laser, eu não sabia quanto custava um laser, tá? Já sabia operar, porque eu trabalhei numa clínica onde eu usava laser, inclusive de alta potência, como esses que vocês usam, né, de depilação e tal. Só que eu falei, eu não sei quanto custa um laser, mas eu procurei saber, fui, fiz o treinamento, fiz o curso, fui lá no Rio buscar, meu esposo me levou lá no Rio num dia de semana, porque eu vi, igual você falou, essa necessidade, né? Então, uma coisa vai chamando a outra. Atualmente, eu trabalho com drenagem, com laser terapia, e estou voltando para a limpeza de pele com laser terapia. Não é um protocolo normal, não é a limpeza convencional que as pessoas conhecem, é a limpeza de pele com o laser, ele faz toda a diferença. Depois você vai perceber, é maravilhoso. E atualmente eu faço essas 3 coisas, revendo alguns cosméticos. E isso também é importante eu falar aqui. Recentemente eu participei de uma roda de conversa lá no Balé da Elisa. Até postei, não sei se alguém viu, de uma roda de mães. Foi no mês das mães, né? A tia Lulu, a professora, organizou. E foi muito bom, que era de mães empreendedoras. E foi muito bom ouvir outras experiências. Porque que eu estou contando a minha realidade. Mas às vezes tem uma mamãe aí que está pensando assim, poxa, mas meu marido não me dá essa opção, se eu quiser parar de trabalhar, né? Eu pago caro, eu tenho já um custo de vida quando chegou uma criança, quando eu me casei, né? Mas lá tinha outras histórias, e você vai vendo como a coragem, o que a coragem ela é capaz de fazer na vida, principalmente de nós mulheres que somos fortes, né? Não desmerecendo, mas a gente já tem uns atributos a nós, né? Então, tinha gente que trabalhava, eu acho que, sei lá, um exemplo, mais de 10 anos de carteira assinada na Rua Teresa. Saiu, criou uma página de vender laços de cabelo e hoje vive só disso. Ela estava com uma mala gigante, arrastando a mala, começou vendendo na loja onde ela trabalhava. É o que eu digo, da gente, antes de dar o próximo passo, ir se apoiando, né? Não é cometer uma loucura, mas assim, olhar o próximo degrau, né? O que dá para fazer na circunstância que eu estou hoje. E aí ela hoje anda de carro para lá para cá, revende, deixa nas lojas já as coisas dela. Uma outra mamãe que também trabalhava com uma empresa da família dela, já estava estruturada e tal, teve uma bebê, pronto, não podia sair de casa. Começou a revender Natura, vamos... Hoje, ela tem uma página aqui no Instagram, muitas entregas, ela envia Shopee. Ela criou uma loja no Shopee, envia muito, sabe? Vive só disso também. Então, assim, a nossa live aqui, eu espero que ela faça isso, ela também encoraje, sabe? E Deus, Tainá, ele sempre dá um talento. Ele dá um talento. Todo mundo tem uma habilidade, algo que ela possa fazer. Se ela quiser, se ela precisar. Não estou falando aqui, mas e a mulher que não trabalha, que tá... Não tem problema. Mas às vezes tem aquela mãe que está em casa angustiada, pensando, meu Deus, eu quero fazer algo. Né? O que eu posso fazer? Deus não deixa ninguém na mão, sabe? Ele dá sempre um talento, algo que a pessoa tem uma habilidade para fazer. Às vezes, ela não sabe vender, mas ela sabe produzir algo e contata alguém que faz um contato com alguém que saiba vender e a pessoa revenda para ela. Então, tem muitas coisas que dá para a gente fazer, igual agora essa oportunidade, né? Formando profissionais. Gente, quando a gente começou, né, Tainá? A gente se metia em tudo. Hoje, a paciente que eu atendi falou assim: Gabi, design de sobrancelha, tu nunca pensou em fazer, não? Falei, fiz. Fiz lá no Senac um curso uma vez, porque tinha que abater umas horas na faculdade. Eu fui vendo o que me interessava, eu fiz. Hoje eu faço a minha, da minha mãe, né? Não cheguei a trabalhar com isso, mas tem muitas coisas, né? Principalmente para nós mulheres, que dá pra gente fazer. E que seja agradável, que seja leve, que seja numa condição aonde você não vai achar... Gente, sendo sincera, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas como a Tainá falou, a gente tem a cara limpa. Não vem achar que a maternidade atrapalhou a tua vida. Mas é o que a gente muito escuta. Porque eu atendo gestante pós-parto. Então, eu tô falando porque eu ouço também. Eu também cheguei a pensar isso. Graças a Deus passou. Mas a primeira coisa que a gente fala, meu Deus, e agora? Eu tava lá trabalhando 12 horas por dia. Só que aí, igual você falou, mas agora você tá muito mais feliz, né? Por quê? Esse dia eu conversei com uma amiga que eu tô mais bonita
Depois do de que há mãe. 7 anos atrás, menina. Como pode? A minha pele tá ótima. Meu cabelo, meu corpo. Verdade, amiga. Eu não tinha Amiga, noção do que eu fazia comigo mesma, trabalhando daquela forma, sabe? Por isso que Deus sim. vai te pedir um sacrifício e depois você entende. É, inclusive a Dani, quando a gente tinha nosso espaço, eu era mais chatinha, né? A Dani é mais tranquila, ela falava assim: por isso que você. As pessoas perguntam quem é a irmã mais velha, sendo que eu sou 10 anos mais velha que você, porque você se estressa muito. Ela falava. E na época eu não achava que ela estava certa, mas ela tem toda a razão, sabe? Você poder, uma vez ou outra, dormir até um pouco mais tarde, ficar tranquila, fazer suas coisas tranquila. Falando de rotina, de casa, de mãe, de profissional, os pontos principais é isso que eu falei, né? Colocar pequenas metas que você consiga cumprir. Outro ponto é acordar mais cedo que todo mundo. Isso foi um divisor de... Até hoje, se eu acordar junto com a Elisa, meu dia vira uma bagunça. Porque eu faço as coisas muito mais devagar, porque ela quer andar junto, ela quer fazer junto. E aí eu fico nervosa, porque tem tarefa e eu não estou conseguindo, e não é culpa dela, que ela tem só 3 anos agora, né? É acordar antes. Quando a casa acordar, você já está com uma base pronta. E uma outra coisa que é até muito polêmico, Tainá, é que a gente vê muitas páginas de mulheres que até servem de inspiração, só que elas querem vender métodos e cursos. E aí você começa a olhar aquilo, as mães, pensando assim: ah, Dani, eu tô aqui, hein? Oi, Dani. Fica aí, Dani. Fica aí. Isso. Depois todo mundo vai no teu Instagram olhar, porque se tu parece 10 anos mais nova que eu, mais velha que eu. Mas aí, quando até me pego, eu sou pós-mãe, gente, eu não posso ser interrompida, que eu esqueço as coisas. Ah, lembrei. Então, essa questão de você se organizar. Ah, sobre a polêmica. As pessoas vendem métodos como aquilo fosse resolver a sua vida. Só que antes delas venderem, elas mostram os resultados que deram certo, que talvez seja mentira. E quando as mães vão vendo aquilo, eu tô falando de mim porque eu via, você fala: "Ah, tem alguma coisa errada, só a minha casa que tá assim, só comigo que não tá dando certo, só eu que não dou conta." E a realidade não é essa. A realidade é que num dia você vacila, você olha para o tempo e fala assim: ah, hoje eu não estou afim de nada, aquilo vai virar uma bagunça e pronto. Mas não tem problema, amanhã você retoma, né? Agora, a rotina rígida, eu ouço muito falar sobre: ah, tem que ter rotina, criança tem que ter rotina. Eu não consigo ter muita rotina. Por quê? Quarta-feira é um dia que eu não trabalho, hoje eu fui. O nosso trabalho, ele é assim, né? A gente consegue se organizar dentro do que a gente quer, porém a gente não tem uma rotina fixa. A Elisa não vai para a escola, então eu não tenho uma rotina fixa também. Porém, eu consigo fazer do dia anterior para o dia seguinte. À noite eu me organizo para o dia seguinte. O que eu vou fazer amanhã? Faço uma lista do que eu tenho necessidade, que eu não posso abrir mão, e uma lista do que eu quero, mas não sei se vou conseguir. Tanto de tarefa de casa, sei lá, dar uma faxina na geladeira, quanto de ler um livro, coisas para mim, né? Então, eu tenho muito compromisso com a minha rotina na parte da manhã, que é o horário que eu acordo antes de todo mundo, onde eu faço a minha oração, leio a minha Bíblia, faço meu skincare, tomo meu café com calma, né? Isso são coisas que eu faço por mim. Quando não tá tão frio, eu até tomo um banho na parte da manhã. E depois, Sim. quando as atividades da casa começam a chegar, eu consulto a minha lista. Porque também, às vezes, acontece de mãe falar comigo que a criança dormiu e a mãe não sabe o que tem para fazer, porque ela não se organizou. Agora, essas rotinas que você organiza para a semana toda, para algumas mães funcionam. Para mim, não, nunca funcionou. Eu não gosto muito dessas rotinas rígidas, com horários fixos para as coisas, né? Mas é basicamente isso. Você fazer menos e bem feito, dentro do que você pode, acordar antes de todo mundo, aceitar ajuda, né? Hoje, se eu estou aqui fazendo live, é porque tá o Vinícius com a Elisa, e a gente combinou que se ela quiser me chamar, bater aqui, ele vai levar para casa da minha mãe. Então, assim, tem uma estrutura por trás, não estou só sentada aqui fazendo live, né? Aceitar ajuda e se organizar do dia anterior para o dia seguinte. Eu acho, assim, que isso ajuda muito. E, principalmente, estar presente no que você está fazendo. Pegou uma comida para fazer, esquece que tem roupa para lavar. Esquece que você vai trabalhar mais tarde. Hoje eu fiz tanta coisa. Hoje eu fui até visitar uma prima. Trouxe a filha dela para cá para brincar com a Elisa. E depois fui trabalhar.
Se fosse antes, eu ficaria naquela ansiedade. Ai, meu Deus, eu não posso ir na rua, não posso trazer a Laura porque eu vou trabalhar. Não, agora que eu aprendi a fazer, como dizia o Cláudio Duarte, igual os homens, abrir uma caixa de cada vez, a minha vida facilitou assim 90%. Sim. Isso serve para todo mundo, até para quem ainda não é mãe, para quem não trabalha fora, para todo mundo, eu acho. Eu tô te ouvindo aqui e tô pensando exatamente isso, porque eu também fico pensando, cara, não tem como eu manter uma disciplina, porque a nossa agenda, ela, se você, primeiro que se a gente for, né, vamos falar a verdade, Gabi, se nós se nós formos muito rigorosa com a nossa agenda, a gente deixa de atender muita gente. Rigorosa no sentido assim, não, quarta-feira só atendo de tal hora, e se alguém quiser, não dá. A gente acaba abrindo mão daqui, abrindo mão dali, porque a nossa agenda, um dia a gente trabalha muito, outro dia a gente não trabalha tanto, e a gente precisa, de alguma maneira, tentar atender a todos, porque um cliente, ele é assim, você não pode uma vez, ele compreende, você não pode duas, ele procura outra pessoa, né? Porque ele também precisa resolver o lado dele. Então, meu marido acabou de falar hoje à noite, que eu falei assim, eu acabei a aula de inglês, né? Falei pra tu, e antes de entrar na live, eu tava lá cozinhando um macarrão, escorrendo macarrão, porque depois da live é que eu vou resolver o resto da comida, não é? Essa é a nossa realidade. Aí ele até falou assim, mas quarta-feira, tu sabe, quarta-feira é um dia péssimo para fazer aula de inglês. Eu falei, tá, mas qual outro dia seria? Porque quinta eu não posso, segunda também não posso, à noite, terça também não posso, então sobrou a quarta. Ah, mas aí quarta tem que chegar mais cedo. Eu falei, tá, tudo bem, ótimo. Quando eu consigo, né? Porque eu vou até às 5 na clínica. Só que às vezes eu tenho cliente fixo de manhã e quarta é um dia que eu não sei o que acontece com as pessoas, mas é um dia onde tem mais procura para limpeza de pele. Eu acredito por ser no meio da semana, para a pele dar aquela, né, depois regenerada, ficar sem estar muito vermelha, sem estar muito sensibilizada, enfim. Então, assim, organizar o dia, né, chegar à noite e organizar o dia, eu acho que é muito legal. Inclusive, vou começar a criar esse hábito, porque eu não organizo no papel, eu organizo aqui na minha mente. Só que quando eu abro o WhatsApp de manhã, pode ser que já houve mudanças naquela minha organização. Porque ou um cliente está pedindo horário, ou o cliente está desmarcando, enfim. E realmente dá aquela bagunçada. Mas a gente precisa, como você disse, um mínimo de organização, mesmo a gente não tendo filho, né? Eu não tenho filho, mas quem tem filho precisa mais ainda se organizar e levar a vida de uma forma leve, entendendo assim que tudo passa. Ontem até falei mesmo para uma pessoa, para um amigo, calma, tudo passa. Tudo na vida é uma fase. Talvez essa fase agora é mais difícil, tem que segurar mais firme, vai dormir mais tarde, vai ficar um pouco mais sobrecarregado, mas amanhã é outro dia, né? Porque é isso, a gente lida com pessoas, a gente não pode atender os outros numa massagem, numa drenagem, com cara de quem tá apavorado, abafado, que tá irritado, ou porque tá, né, muito cheio de tarefa. A gente tem que estar ali com a pessoa, né, oferecendo o melhor que a gente tem, o nosso tempo, não só o nosso tempo, mas os nossos ouvidos, né, o nosso... Enfim, eu vejo isso muito no meu dia a dia. Então, Gabi, eu acho que assim, muito bom para quem está escutando a gente aqui, o que você falou sobre a coragem. Tem muitas mulheres que têm talento, mas não têm coragem de empreender, porque tem medo de perder o emprego de R$ 1.200 por mês. Nada contra quem ganha R$ 1.200 por mês. Talvez os R$ 1.200 que você ganha por mês, ele rende muito mais do que quem ganha 5, né? É Porque verdade. conforme você administra o seu dinheiro, mas eu digo que a falta de coragem faz muita gente aumentar a renda de uma outra empresa, né, do que da sua própria empresa que você pode ter, porque o empreendedor ele não é só aquele que está com uma empresa lá na Shopee, né, vendendo para milhões. O empreendedor é aquele que vende o bolinho para a vizinha, que faz unha para fora,
que faz laço de cabelo, é aquele que se propõe a usar o que ele tem, né? Uma frase que eu uso muito no meu Instagram, que foi uma frase que eu acho que assim, foi Deus que me deu essa frase para mim, é que empreender, né? O resumo de empreender, para mim, é você usar as habilidades, você identificar as suas habilidades, né? E para um propósito maior. Então, o propósito maior inclui você ter um retorno financeiro, mas você também inclui ajudar outras pessoas, ser feliz naquilo que você faz, porque é comprovado. Se a gente for fazer algo que só tem retorno financeiro, a gente vai viver uma vida miserável, né? A gente vai ter uma vida infeliz, insatisfeita. Então, quando a gente consegue unir as duas coisas, a gente fica feliz, a gente fica bem, a gente tem a saúde mental que tanto a gente precisa, tem a paz que a gente tanto, mais do que nunca para esse tempo, a gente precisa, né? Ter paz e não abrir mão dela. Hoje eu falei para um cliente, eu falei assim, hoje eu não abro mão da minha paz para nada. Se eu for num lugar, num evento que eu tenho dificuldade para estacionar, não vou. Porque assim, parece que até me sinto velha, tem hora, mas é porque assim, nada que possa roubar minha paz, que possa me deixar muito agitada, porque o meu dia a dia ele já é concentrado para executar a tarefa e fazer ela muito bem feita. Duas outras coisas que eu posso abrir mão, que não vai me gerar muito perturbação, muita agitação, eu tenho aberto mão, sabe, Gabi? Porque assim, Ah, é. Senão né, a gente igual não dá Bauer, conta. nem de graça, não me chama para ir na Bauer, não é porque eu não sou, não é porque eu não gosto, é porque assim, o meu tempo, a minha vida hoje é pensando assim, em ter paz, em estudar, em me aperfeiçoar, em estar na minha casa, no meu silêncio, porque no outro dia eu vou atender uma agenda grande, então eu preciso estar ali pronta para aquilo, com a minha energia reabastecida. Então, se você vai num lugar muito movimentado, difícil de estacionar, para comer, fila e tudo caro, e você come mal, não dá para mim, cara. Eu tô abrindo mão, sabe? Eu tô abrindo mão, porque no final eu falo, ai meu Deus, podia estar fazendo lá um caldinho que seja lá de qualquer coisa na minha casa, assistindo meu filme com a minha lareirinha ligada, eu estaria mais feliz do que eu estou. Por que isso? A gente já tem uma vida muito agitada e se a gente não administrar bem, a gente vai perdendo a saúde física, né, a saúde emocional e aí vai virando um problema É. muito grande. E a gente que lida com muita gente, a gente escuta muita coisa também, né? Até dentro disso que você falou, das vezes a pessoa é muito rica, ela tem um salário muito alto, mas ela não está feliz, ela está frustrada, ela está com a sensação que ela está fazendo tudo e não está fazendo nada. Essa questão da organização também, esses dias até vi uma pessoa falando no Instagram que a disciplina ela é muito mais sobre recomeço do que sobre constância. Às vezes a gente pensa que a disciplina ela é constância, é o famoso fazer um pouquinho sempre, isso também. Mas ela é muito mais sobre recomeço, é você falhar e pensar, não tem problema, eu volto. Eu volto de onde eu parei. Né? Hoje eu Sim, não fiz, mas amanhã eu vou fazer. Às isso. vezes a gente pensar assim, poxa, exatamente, pausei a minha vida, né? Porque eu fiquei tantos anos sem trabalhar, cuidando da minha casa, do meu filho. Como eu faço agora? Você sabe o caminho de volta. Você sabe por onde você vai começar. E Deus, como eu falei, Ele não deixa ninguém na mão. Então, às vezes a pessoa está perdendo o tempo dela indo lá para Bauer, está perdendo o tempo dela rolando aqui o feed do Instagram para nada. Ela podia estar fazendo um curso, podia estar aprendendo algo. Lendo um artigo, uma, algo mais produtivo, né? Algo que vai gerar frutos, né, Tainá? Porque tem isso também. Às vezes, até dentro da nossa profissão, esse ano eu percebi muito isso no Estética em Rio. Há anos atrás, quando eu ia, eu ficava louca para comprar aquilo tudo. Pegasse um cartão de crédito, apesar que eu sempre fui organizado com cartão de crédito, mas assim, a vontade que tem a gente alocar. A gente vai Levando. amadurecendo, a gente vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que vale a pena, o que não vale, se tem necessidade agora, se é melhor depois. Né? Isso tudo são atitudes que nos geram frutos. E assim, eu acho que o mais importante de quem assistiu essa live, a primeira coisa, é ela adaptar a realidade dela. A Sim, tentar acolher, né? Aqui somos duas profissionais sérias,
que tem uma vida fora do holofote de trabalho e que a gente está sendo sincera. A gente não está aqui para vender método de dona de casa perfeita, de uma clínica que fatura 30K. A gente está aqui contando a nossa vida, né? Como funcionou. E eu fico muito orgulhosa porque há um tempo atrás, talvez 2 anos atrás, se você me convida, eu não ia poder aceitar. Eu não ia. Hoje eu pensei, falei, Senhor, como o Senhor é perfeito, né? Como há tempo para cada coisa debaixo dos céus. Porque eu não ia ter coragem de vir aqui com a vida toda bagunçada, né? Por mais que muitas vezes a gente poste aqui no Instagram uma mesa arrumada, uma casa limpa, isso não é a realidade dos 24 horas. Até hoje não é. Porque eu arrumo a casa e a Elisa acorda e parece que eu não fiz nada. Eu tenho uma meta também, mulheres, arrumar a casa uma vez só no dia. Senão eu fico o dia inteiro arrumando casa. Mas, assim, eu não iria poder aceitar e vir aqui para falar mentira. Mas hoje eu vim aqui para falar as coisas que eu vivi e o que eu faço e que funciona. Né? Quando eu contei para minha mãe, para o meu esposo da live, eu contei segura de que eles não iam pensar assim: quem és tu? Tu vai lá falar de como organizar a vida de mulher, mãe e profissional, se tu não organiza nem o horário de tu tomar banho. Mas isso foi um processo, não foi da noite para o dia. Muitas vezes eu precisei usar o reiniciar. E eu fiz uma semana direito, falei, não tem problema, eu volto, faço o caminho de volta onde eu parei. Né? Isso é muito importante também. Como tudo, igual a gente estava falando aqui sobre a nossa vida profissional. Né? Quando a gente começou, nossa, foi muito difícil. Não era um tempo igual agora, que tem inteligência artificial, um monte de... Não, a gente pegava livro para ficar lendo, para correr atrás. A gente escutou... Eu tive a oportunidade de trabalhar em lugares muito bons, mas a gente sempre sabe que ali tem um coleguinha que não quer o teu bem. Já escutei muita coisa. E assim, eu não posso deixar de falar algo aqui, Tainá, que o primeiro lugar onde eu trabalhei, eu ainda era manicure, fazia faculdade, já estava atendendo com algumas coisinhas de estética na clínica. Um dia eu resolvi desistir, porque uma cliente do salão chegou e me convidou para trabalhar na loja dela vendendo roupa. E eu falei com a gerente que eu ia sair, que hoje é muito minha amiga, muito, muito minha amiga, mas na época ela era só gerente. Gostava de mim, mas era gerente. Ela me chamou dentro de uma sala de massagem e falou comigo assim: você não vai fazer isso. Eu não te libero para sair daqui para fazer isso. Não estou desmerecendo quem vende roupa, tu entendeu? É porque eu estava já num caminho que eu queria desistir porque estava difícil. E aí, uma pessoa que eu mal conhecia, porque não era minha mãe que me gerou e me viu nascer, é uma colega de trabalho que me via algumas horas por dia. Ela acreditava mais em mim do que eu mesma. E ela falou, não, você não vai fazer isso, você vai, porque você tem potencial, você é boa, as clientes te elogiam, nananana. Até hoje eu lembro disso para ela. Aonde eu poderia estar se aquele dia Deus não coloca a Raquel no meu caminho, sabe? Então, às vezes, isso também é importante. Ouvir, né? A pessoa está tendo oportunidade, às vezes, de assistir a nossa live. Não é por acaso. Né? Eu creio que Deus não proporcionou esse momento, nesse exato momento da minha vida, onde eu tenho condições de falar sobre isso à toa. Né? E, Gabi, é muito interessante porque às vezes a gente dá crédito por uma blogueira que tem lá não sei quantos seguidores, 1000 seguidores. E aí a gente conversa com as clientes, você interage muito e a gente vai, sem querer, por conta da vida de alguém, tu conhece, que é amigo, conhece alguém blogueirada aí. Aí você vai ver a realidade de vida dela, ela passa tempo no Instagram, mas ela não, a criança fica cababá o tempo todo. Né? Ela faz questão de postar que ela comprou um vestido da marca tal, mas assim, se a criança precisa dela, ela nunca está presente. Então, às vezes, a gente admira muito as pessoas que a gente não conhece os bastidores da vida dela, mas por ela falar bonito, por ela ter uma... Né, o Instagram, ou ele te joga lá em cima, ou ele te joga lá embaixo. Aí você vai postar porque a pessoa paga um rio de dinheiro, né, na rede social. Então ela tem o fotógrafo, ela tem a maquiadora, ela tem todo mundo à sua disposição porque ela investe pesado na rede social, só que a vida dela não é real. Não. E aí eu também perdi esse medo de estar aqui hoje, porque eu falei, gente, quantas mulheres que vão se identificar mais comigo do que com uma pessoa que não tem uma vida real. Então eu falo com as minhas alunas, assim, eu falo, gente, olha só, eu tô aqui para ser real com vocês, tá?
eu comecei, aí alguns assuntos eu falo assim, isso eu não domino, eu não sei falar com vocês com propriedade sobre esse assunto, posso até pesquisar, posso até me inteirar mais, mas isso aqui não é comigo, tá? Enfim, a gente tem que ser real, a gente tem que estar ali com a cara limpa, né? E por isso que eu, né, terminando a nossa live aqui, eu estou montando o projeto, você sabe disso. É um projeto que aquece meu coração, porque não tem só uma mensagem de porque você quer aparecer mais, porque você agora virou blogueira. Até meu sobrinho fala isso, minha tia tá muito blogueira. Só ele sabe. Que bonitinho. Ele não sabe a dificuldade que a gente tem de tempo para estar aqui pronta, né? E a gente nem gosta. A gente A nem gente tem gosta. vergonha. Hoje eu tô aqui assim, de cara limpa mesmo, mas antigamente também não faria isso. Eu ficaria sempre pensando, ai meu Deus, quem vai assistir? Vão me julgar, meu cabelo, minha roupa e minha pele. Enfim, a gente vai ficar sempre presa a isso e aí a gente não começa. Aí a gente não começa, a gente não experimenta, a gente não ganha experiência, bagagem, a gente não sai do lugar. Então eu decidi sair do lugar e em busca, assim, de, primeiramente, resultado para a minha vida pessoal, para o meu crescimento como mulher, como pessoa, como empreendedora, mas também, Gabi, com meu coração tão feliz de poder saber que hoje eu tenho uma experiência, que hoje eu tenho uma bagagem que pode ajudar outras mulheres. Como você está contando a sua experiência, não só a sua experiência, mas eu tenho certeza que se amanhã você tiver o privilégio e a oportunidade de ensinar o que você faz, você vai fazer isso com amor e carinho, né? Um dia meu marido falou assim, Tainá, tu não tem medo de você ficar, né, fazendo aí teus cursos, de gerar muito, tipo assim, mais concorrente, mais gente fazendo o que você faz? Aí eu comecei a rir, né? Aí eu falei assim, olha, teu pensamento não tá errado, mas eu não, meu coração não é para isso, porque se eu já entrar com esse pensamento, eu já não vou entregar tudo que eu sei. Mas eu falei assim, todo mundo tem a sua identidade. No final, o cliente vai se identificar com fulano, com ciclano. E tá tudo bem por isso. E até mesmo eu não sei do dia da manhã. Amanhã eu vou estar, sei lá, com o bebê no colo, não podendo atender. Eu tenho que indicar que passou por um treinamento comigo, que eu conheço a qualidade do trabalho. Né? Sei lá, ou você adoeceu, quebrou um dedinho, mindinho, né? Que a gente quebra um dedinho, já não dá para trabalhar. Enfim, então assim, a gente nunca pode pensar no agora só, Gabi. A gente tem que olhar as possibilidades, aquilo que Deus está te despertando a fazer, faça. E é o que eu estou aqui fazendo, né? A live é uma novidade para mim, lá no meu perfil. De vez em quando, né? Esse mês eu estou com um mês de live todas as quartas, mas eu vou manter esse hábito porque eu gostei dessa experiência. De vez em quando eu vou estar aqui com alguém falando, compartilhando, mas o meu projeto, né? Do que vamos lançar no dia 9, é um projeto que vem lá de agosto do ano passado. Foi um desafio muito grande, porque a demanda para manter esse projeto vivo e fazer com que ele, né, ele nasça de verdade, né? Porque a gente está como se a gente estivesse gerando uma gestação e uma hora esse bebê vai nascer, essa criança vai nascer, esse projeto. E é pensando assim, cara, quantas mulheres trabalham, vai para Petrópolis todo dia, pega ônibus lotado. E, cara, a vida é tão estressante. Chega em casa, vai fazer marmita, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso, cara, é ponto para elas. É coisa de gente guerreira mesmo. Mas se através do que eu tenho, de conhecimento, de bagagem profissional, eu conseguir mudar a vida dessas pessoas e fazer com que elas trabalhem, sei lá, 3 vezes na semana, ou só à tarde, que elas consigam sair do zero ou sair dessa insatisfação profissional. E aí eu comecei a falar, não, acho que vale a pena eu arriscar tudo, eu botar minha cara ali na rede social, botar minha cara limpa e ir em busca disso, porque, igual você falou, talvez seja o medo, a frustração, ou alguém que já tentou uma vez, ou alguém que teve um filho, né, e parou no meio do caminho, zerou seus planos, os seus projetos e está aí frustrada, com seu coração angustiado, porque até hoje não conseguiu alavancar, não conseguiu sair do lugar. Então, esse projeto ele tem essa finalidade, né, que nós estamos conversando, inclusive dia 9, eu queria muito que você estivesse ao vivo lá com a gente, para você assistir. Como eu disse, né, nos stories ontem,
não é encheção de linguiça, não é baboseira. Eu não quero ser blogueira, essa é a verdade. Eu não tenho intenção de ser blogueira. Blogueira é uma vida, para mim, assim, soa um pouco fútil, né? E eu não tenho essa intenção, não tenho tempo para isso, mas eu quero muito que esse projeto dê certo e que eu possa ver frutos desse projeto futuramente na vida de outras pessoas. E é isso, tudo que a gente fizer que seja bem feito, que dê frutos. Né? Então, para a gente terminar, passa uma mensagem aí, dá uma dica, dá como eu posso dizer, dá um incentivo aí para a mulherada que está assistindo a gente. Não só as mulheres, né? Mas os homens também, às vezes, têm uma demanda, estão perdidos aí na vida deles, né? Lógico que na área da estética tem pouquíssimos homens, mas termina essa live aí dando um conselho, baseado em tudo que a gente falou. Termina aí com uma frase, como você quiser, Gabi. Tainá, eu quero terminar agradecendo mais uma vez essa oportunidade, não só para você, mas para as pessoas que ficaram aqui ao vivo. Quem teve a oportunidade de assistir, compartilha com alguém que você acha que essa situação faz sentido, alguém que você conhece, que tem conversado sobre isso. Fica de olho nessa novidade da Tainá do dia 9, porque eu já sei a novidade. E é algo muito importante, muito especial, que vai sim ajudar muitas pessoas. Eu mesma já tenho em mente várias pessoas que eu penso em indicar, em falar, porque isso é necessário. E para fechar com chave de ouro, principalmente mulher, aprenda a se olhar, né? A gente confunde. Quantos minutos a gente tem, amiga? Não é uma hora? Não, mas dá tempo de terminar, fica Ah, tranquila. Estamos dentro do prazo. se a gente que é mulher, a gente começa a achar que é egoísmo ou egocentrismo olhar para a gente. Olhar para acordar mais cedo, tomar café com calma, se arrumar, ou até deixar a criança um pouco com alguém para fazer algo por você. E não é, né? Como no avião, se a pessoa que é responsável de avisar que o avião vai cair, ela não colocar máscara nela, ela pode morrer, cair todo mundo porque ela não se protegeu antes. A gente precisa estar bem para cuidar. Não cuidar só de paciente, mas também cuidar dentro da nossa casa. Começa a se olhar, se valorizar, se entender quem você é, sair desse lugar onde às vezes a gerente do seu trabalho te reconhece, mas você não sabe quem você é, você não sabe o seu valor. Se Sim. amar, se proporcionar momentos, mesmo que sejam pequenos, senta numa varanda, pega uma xícara de café, olha para o céu, isso já é Deus falando com você, já é Deus te mostrando alguma coisa, porque dali vai começar todo o resto a fluir. É igual no nosso trabalho que você falou, quando a gente vai fazer algo focado em dinheiro, também já fiz, porque quem tem responsabilidade, paga aluguel, às vezes faz, né? Vai atrás de uma novidade que os clientes estão pedindo, achando que aquilo vai entrar. Não é bem sucedido. Agora, quando a gente busca primeiro fazer com excelência o que Deus nos proporcionou a ser feito, os frutos eles vão vir. Eles vão vir de um jeito ou de outro. Então, é isso que eu queria deixar aqui, agradecer muito. Em próximas lives, se você achar que eu tenho algum conteúdo que pode ajudar, vai ser um prazer estar aqui novamente. Desejo tudo de bom para o teu lançamento. Dia 9 eu vou estar lá com certeza. E é isso, só agradecer. Muito bom, Gabi. A gente tem assunto, meu filho, para 2 horas de live aí, tranquilo. Ai, Só que a gente vai a gente pode respeitar o fazer live tempo. todo dia. Futuramente a gente pode fazer o que a gente sempre falou e não fez até hoje, que é aquele café, que é aquele, sei lá, o lanche da tarde com outras mulheres, com outras colegas, porque você é uma dessas, como a Ana Paula da semana passada. A gente interage muito bem, a gente tem uma consciência muito tranquila em dividir uma com a outra, um incentivo não é à toa, né? Que eu fui lá na feira e comprei o Laser Pulse, Para que ter concorrente, né? É porque tão bom você ter me incentivou. parceiras. Você poderia falar assim, não, só eu tenho a limpeza com laser. Você falou, gente, vale a pena, investe. Foi eu e a Ana Paula na feira. O que nós trouxemos? Um laser pulse também, para acrescentar nos nossos protocolos. E isso não é dividir, isso não é perder, pelo contrário, a gente está com nossa mente livre, com a nossa consciência livre e o retorno vem do mesmo jeito. Deus manda as pessoas certas para os profissionais certos. E é isso. O evento vai ser ao vivo, gente, no YouTube, ele é gratuito, tá? Esqueci de falar esse detalhe. Para você que deseja participar,
A gente colocou um link lá na bio para facilitar algumas coisas. Então, entra lá, Gabi, depois, manda esse link para outras pessoas, tá? É só uma questão de organização mesmo. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz também de saber que você me apoia nesse projeto, que você é uma das minhas colegas de profissão e também admiradoras do meu trabalho e incentivadoras, né, para que tudo aconteça da melhor maneira possível e a gente flua aí por onde a gente passar. Tá bom? Gente, muito obrigado. Alguma pergunta, se quiser, pode deixar aí nos nossos comentários. Essa live vai ficar salva, a Gabi vai estar também com ela lá no seu perfil. E segue lá a Gabi também, manda um alô para ela. E é isso. Muito bom estar aqui hoje, mais uma quarta-feira produtiva. E eu acredito que essa live gerará frutos para quem assistir depois. Tia Jurema, muito obrigada aí. Chegou no finalzinho, mas chegou. Muito obrigada aí pelo seu incentivo. Obrigado, pessoal. Dani, um beijo para você. Amamos você também. Você também vai fazer parte do nosso café, hein, Dani? Quero você lá. Agora você é uma fisioterapeuta, né? Esteticista fisioterapeuta. Muito bom. Aí, Gabi, dando um tchau aí, ó. Tia Jurema te Beijo, mandando gente. Fica com parabéns. Deus. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.